Boa tarde, gente. Me chamo Jefferson, presidente da Juventude Socialista do PDT aqui na Bahia. E a convidada de hoje para bater esse papo é a nossa querida candidata a vice-presidente, senadora Cátia Abreu. Bom, senadora, bem-vinda à Bahia. Obrigada. Como de costume, assim como a gente fez ano passado, a gente entrevistou o Ciro e perguntou a ele algumas coisas que influenciavam muito no dia a dia da juventude. E hoje a gente quer repetir essa tarefa agora com a nossa querida vice-presidente. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo responder. Mas assim, eu vou começar com a situação do movimento. Então, a área do Oeste ela é marcada por esses conflitos entre produtores e moradores da região. E um dos líderes do movimento de atingidos por barragem denuncia que a consequência do modelo do agronegócio gera os conflitos com alto índice de assassinato de trabalhadores. 106 mil hectares de cerrados matados e mais de 15 rios e riachos já secaram. Pergunta: como que a gente equaciona esses conflitos gerados desde a expansão do agronegócio com a candidatura de Ciro, que é uma candidatura colocada como centro-esquerda? A gente vai viver a senadora Cátia versão, vamos dizer assim, esquerdista? Como será que se posiciona nessa questão? Não, eu não sou de esquerda, eu sou de centro-direita e Ciro Gomes, que é de centro-esquerda. No que diz respeito aos conflitos de terra e água, isso é uma regulação especificamente dos estados. Nós temos uma legislação federal que impõe uma organização a respeito destas questões e é uma legislação muito clara. Não tem nenhuma dúvida a respeito da legislação fundiária do país e nem com relação ao licenciamento ou às regras ambientais. O que para mim eu não me conformo é com a morosidade e a omissão do Estado em resolver o problema, em resolver o conflito. Porque o Estado pensa, não só o Estado da Bahia, mas a União, pensa que isso vai ser solucionado como? Indefinidamente, pessoas se matando, e alguns sem terras, outros com terras, uns com água, outros sem água. Então eu acredito muito que a posição de um governante, não importa se ele é de direita ou se é esquerda, o importante é que ele tenha solidariedade, espírito de união com as pessoas, que seja uma pessoa humana para poder entender todos os lados e resolver o conflito. Eu sempre criei meus filhos com a seguinte questão: só não existe jeito para a morte. Só não existe jeito para a morte. Morreu, acabou. Agora, para tudo nós temos que achar uma forma. E é através do diálogo, é através de tentativas de soluções. Nunca, talvez você vai agradar 100%. Mas vocês acham que um Brasil deste tamanho, eu pergunto à juventude que está aqui nos assistindo, um Brasil com 850 milhões de quilômetros quadrados, precisa de brigar por terra? Quer dizer, isso é omissão, falta de atitude e falta de política pública definida. Porque se eu chegar para vocês e digo assim, olha, esse ano vai ter tantas bolsas no FIES, vão ter tantas bolsas, aumento de vagas na universidade, está posto. Eu posso até dizer, poxa, eu queria que fosse mais. A regra está posta, não está? Foi o que o orçamento conseguiu fazer. Então por que não faz isso com os conflitos agrários? Ó, pessoal, esse ano nós temos recursos para assentar tantas pessoas. E faz as mesas de conciliação onde tem litígio. Chama o judiciário, chama o dono, o que está na posse da terra, chama aqueles que acham que são donos da terra e vamos achar a solução. Eu penso assim. Senadora, estamos diante aqui de muitos jovens aqui da Bahia. Por exemplo, se eu te perguntasse hoje o que a chapa Cátia e Ciro deslumbra para o futuro dessa juventude, tanto a juventude rural como a juventude urbana, qual é a principal resposta que a gente pode, o que a gente pode esperar da senhora, caso eleita vice-presidente, caso do presidente Ciro, para melhorar a perspectiva e o futuro da juventude brasileira hoje? O Brasil é um país jovem, as mulheres também é uma grande maioria de um modo geral. E nós não podemos mais permitir a perda de gerações. Nós estamos perdendo para o analfabetismo, perdendo para o semi-analfabetismo os nossos jovens. Uma geração são 21 anos. Então, esses meninos que hoje estão saindo do ensino médio, abandonando o ensino médio, chegando a 50% já, eu pergunto, qual é a política pública que já foi feita até agora para evitar este primeiro? Porque um jovem que começa a abandonar a escola no 8º ano, 9º ano do ensino fundamental, ou no 1º ano do ensino médio, a grande maioria sai ali, nos 2 últimos do fundamental e no 1º do médio. Então, qual é a política para eu segurar esse menino, nem que seja assim pelos cabelos? Vem cá, menino. Que tem sido muito grande.
Ué, a evasão está monstruosa e está todo mundo como se nada tivesse acontecendo. Nós vamos receber jovens estudados da Alemanha, da Europa, dos Estados Unidos, para fazer uma sociedade civilizada e uma sociedade educada e uma sociedade tecnificada. Então nós temos que um político, o poder público, não é igual a empresa privada que pode demitir quem é ineficiente. Não trabalhou, não soube trabalhar, toma aqui seu aviso prévio e fui. Nós políticos não, nós temos obrigação e não podemos demitir vidas, demitir pessoas, demitir futuro. Então nós temos que buscar essas pessoas que estão excluídas e trazê-las para uma educação decente. Agora, eu queria falar para vocês que política e campanha aceita tudo, promessas, todo mundo aqui sabe fazer. Melhorar a educação, melhorar a vaga na escola e pá, pá. Agora eu quero ver fazer, gente, eu quero ver fazer, sentir no olho do candidato, sentir nas palavras dele. E mais uma coisa, o que o senhor fez no passado que eu possa acreditar no que o senhor está me dizendo? Aí a gente vai lá no Ceará. Ciro foi governador, Ciro foi prefeito de Fortaleza, o irmão dele também foi governador, hoje está lá o Camilo, que é aliado deles, que eles ajudaram a eleger, que inclusive é do PT, e seguem na mesma toada, como diz lá no meu Tocantins, seguem com o mesmo projeto educacional. Tá, e a conclusão, a senhora quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que essa decisão fez com que o IDEB agora, do mês passado, tem um IDEB a cada 2 anos. Agora, no mês passado, saiu um novo IDEB. Das 100 melhores escolas do Brasil, 82 estão no Ceará. E quando nós pegamos a melhor das 100, está em Sobral, na terra que Ciro Gomes nasceu. O pai foi prefeito e o irmão é prefeito hoje. Então isso é resposta, isso é resultado. O que eles fizeram, Kátia? Que diferente, que hoje lá é referência nacional e internacional. Vem gente de tudo quanto é lugar para aprender como é que fizeram. Simples. Escola de tempo integral. Mas não é uma escola de ficção. Não é uma caixa com 4 paredes, fica aí dentro que é integral. Passa o dia aí, dá um arroz com feijão aí, um pão com manteiga, um suco e é integral. Não, isso não é integral não. Isso aí é como se fosse até uma prisão. Esses meninos de hoje, vocês não são como nós antigamente. Vocês são muito evoluídos, vocês são muito ativos. Eu não sei explicar isso. Eu sou psicóloga, mas a evolução, talvez a internet, está mudando a cabeça de vocês. Eu tenho neto de 4 anos que fala coisa para mim que eu fico impactada. Expressões verbais que eu fui aprender isso velha. Então, eu quero dizer que essas escolas, elas precisam acompanhar essa cabeça sabida desses jovens, de vocês. Tem que ter computador, tem que ter laboratório de mecatrônica, tem que ter de robótica, vocês montando as coisas, inventando, criando. E principalmente, escola militar, vocês têm que dizer para as mães de vocês, escola militar, ela pode ser boa num caso ou outro, mas a gente sabe que o sistema militar, ele gera muita obediência, só obediência, obediência, porque no exército é assim. Na vida militar é assim, os soldados, a hierarquia, sim senhor, sim senhor. Agora, eu não quero jovens do Brasil dizendo sim senhora e sim senhor. Eu quero que vocês discutam, debatem. Não, eu não concordo com isso, eu não acho isso, eu penso assim. Nós temos que criar gente independente intelectualmente. Então, nós queremos uma educação que ajude de fato a pensar, que ajude vocês a fazerem escolhas importantes, que possam pesquisar e debater o que é melhor para o futuro de vocês. Então a educação, gente, ela tem 2 símbolos importantes. Se você for em qualquer parte do mundo e perguntar assim, quem são os pobres aqui? Tragam eles aqui que eu quero fazer uma entrevista com eles. 100% dos que são mais pobres têm pouca educação. Ou não estudaram, analfabetos, semi-analfabetos, não completaram estudo. Isso é mundial. Então, por outro lado, qual é a chave da sabedoria? Qual é a chave de ouro de interromper esse ciclo de miséria e pobreza? É a educação, não tem outro jeito. Então, por que a gente fica batendo cabeça e não resolve esse assunto definitivamente, como Ciro Gomes, o seu grupo político, a sua família, fez no Ceará? Se ele fez no Ceará, que é um estado muito mais pobre, vai fazer no Brasil, vai fazer na Bahia. Uma das propostas da campanha de Ciro é a criação da Secretaria de Mulheres, tá? Porque o atual presidente, ele
fechou essa secretaria e encaminhou ela, transferiu ela para o Ministério dos Direitos Humanos. O que é que a gente quer saber? Qual será a sua atuação, no caso, a atuação do governo Ciro Kátia para as mulheres? Olha, eu te agradeço a sua pergunta. Como é que é seu nome? Flávia Ribeiro. Flávia, muito obrigada. O importante, se vai ter o Ministério ou a Secretaria, o Ciro já prometeu, se comprometeu a fazer o que fez no Ceará. Paridade entre homens e mulheres no governo, certo? Então, isso é fantástico. Não é mulher ou homens de qualquer jeito, indicação política, porque esse aqui é minha amiga, esse aqui é meu irmão, esse aqui perdeu a eleição. Não. Mulher competente, homem competente. A competência é que vai prevalecer o dom, a habilidade e o talento de cada um, certo? Para valorizar o dinheiro público. Com relação às mulheres, eu pessoalmente, se Deus abençoar que a gente chegue à presidência da República, o senhor do Bonfim, eu quero dizer que eu sou devota, inclusive, senhor do Bonfim, eu quero dizer que a vice-presidência da República, o vice-presidente mora num palácio que chama Jaburu. Eu não tenho vocação para princesa, nunca tive. Sou uma mulher da luta, sou uma guerreira, comecei minha vida com 25 anos, viúva, com 2 filhos pequenos, grávida de 2 meses, e tive que ir para a roça. Tive que largar minha psicologia, que eu me formei, queria ser uma psicanalista, mas eu perdi o marido. E eu tive que ir para a roça lidar. Aprender a diferença de pé de couve com pé de alface. Tem gente que está velho e sabe até hoje. E quer ser presidente da República. Então, eu tive que ir para a luta. Então, eu quero dizer com isso que o Jaburu, a residência da vice-presidente, o local dela de trabalho, não vai ser um palácio de tomar chá e comer biscoitinho. Lá vai ser de comer rapadura, que é doce, mas é dura. É isso que nós vamos fazer lá. Eu quero fazer de lá uma embaixada das causas da mulher. Não é uma embaixada apenas de diálogo e de discussões. Não. Lá vai ser lugar de estratégico, de políticas e de mecanismos para nós virarmos o jogo. Qual é o primeiro jogo que eu quero virar? Eu não vou ser ministra da Saúde, porque nem sou especialista para tanto. Mas eu quero pegar no pé, porque nós vamos pegar os governadores, parceria, os prefeitos, e nós vamos fazer o maior combate ao câncer de mama que esse país já viu. Quando eu fui deputada a primeira vez, eu com aquela minha pouca força que tinha, fui aos meus colegas deputados e falei para eles assim, olha, pega um dinheiro de vocês, 200 mil reais das emendas individuais, compra um mamógrafo para os seus estados, vamos fazer uma campanha. Fiz uma campanha, consegui 180 deputados colocar o mamógrafo. Isso tem o quê? 20 anos? E até hoje, 10 mil mulheres morrem por ano com câncer de mama, gente. Que brincadeira é essa? É a doença que mais mata a mulher no país. E nós vamos ficar quietos de novo. Então, nós vamos fazer o maior combate ao câncer de mama, eu garanto a vocês. E vamos ter sucesso. Nós vamos sair desse número ridículo que nós estamos hoje. Outra bandeira, salário. Mulher ganha 25% menos do que homem no mesmo cargo. Computador, o homem ganha 25 a mais, a mulher 25 a menos. Limpando o chão, 25 a mais, 25 a menos. Que é isso? Nós vamos permitir isso porque isso primeiro é ilegal. Aviso a todos que isso é ilegal. Então, nós vamos trabalhar primeiro pelo amor. Mas se não vier pelo amor, vai ser pela dor. Porque vai ter que ter paridade de salários obedecendo a Constituição e a CLT. Outra questão, violência, pancada, porrada em mulher, não vai ter não, tá? Não vai existir. Nós vamos trabalhar duro, punindo legalmente quem pratica, mas criando fortalecimento da mulher através das casas abrigos, que não vai funcionar como só um esconderijo não, correndo da pancada e do revólver, que o feminicídio está aumentando. Mas nós queremos que as mulheres vão para essas casas para ter atendimento psicológico, para ter atendimento de um assistente social. Ela precisa aprender um treinamento para ela poder se sustentar, que normalmente elas têm filho, tem que levar os filhos junto. Então, nós vamos fazer as casas abrigo, não é esconderijo de mulher não, porque a mulher não precisa ficar escondida. Mulher precisa ter coragem, firmeza, e isso precisa de ajuda. Eu sou psicólogo e sei disso. Tem homens que conseguem colocar a nossa autoestima debaixo do tapete, para não falar outro lugar. E não erguer esses tapetes e levantar a autoestima das mulheres, essas que são agredidas e que estão levando pancada por aí. O Brasil não vai ficar no atraso. Nós temos que ser muito firmes com relação a isso. Senadora, a juventude do PDT agradece pela entrevista. Em nome de Valeu, todos. obrigada.
Agora trabalhar para eleger Ciro e eleger uma bela vice combativa como a senhora. Obrigada. Tamo junto, gente. Estamos lançando para a senhora.